modo de leitura dentro de um app Android. A gente tem a implementação aqui desse lado e tem também aqui o conteúdo que vai estar no modo de leitura. Temos as opções de tanto tela cheia, como temos a opção aqui de texto ir passando automaticamente. A gente pode calibrar essa velocidade, tá? Mas a gente não vai ver todos esses detalhes. Tanto o modo tela cheia, como também o de calibrar aqui a velocidade, a gente não deve ver. A gente vai entender sobre essa opção de leitura automática, né? Passando aqui automaticamente. Basicamente, o que a gente tem aqui é um scroll view que permite a gente ter essa barra de rolagem com o conteúdo de texto que está ali incluído. Temos também esse botão que vai fazer esse acionamento. A gente vai ter um código Java ou Kotlin, no caso aqui Java, fazendo essa determinação dessa velocidade, o movimento ali na tela em uma determinada velocidade, ou seja, utilizando um delay, um tempo, né, para cada movimento que está fazendo. Então, e o texto, né? Está aqui dentro desse scroll view. Aqui está projetado, tá basicamente a estrutura que a gente utiliza, né? Aqui está o scroll view com esse conteúdo. Ah, mas tem essa parte aqui de cima, com o botão, o título, né? Isso aqui está aplicado aqui em cima. Eu não vou discutir os pormenores da estrutura visual, né? Porque pode ser que você esteja utilizando um constraint layout, um linear layout. No meu caso, estou utilizando um constraint layout. Deixa eu minimizar isso aqui. Então eu utilizo alguns atributos necessários para o meu scroll view, que para o teu linear layout talvez não precise, tá? Não vou discutir todos eles, porque são específicos para o meu constraint layout, mas se tiver curiosidade, está projetado com a descrição, para fazer um pause aí e analisar cada um dos atributos. Por exemplo, quanto à largura do meu scroll view, eu utilizando um linear layout, poderia fazer sentido eu utilizar um math parent, tanto para a largura como também para a altura, para que ele ficasse em tela cheia. Isso baseado no layout que ele tiver incluído. Se ele tiver no layout principal, esse Math Parent e o Wrap Content, aliás, Math Parent também, para ficar em tamanho máximo, né, tanto para largura quanto para altura, se ele tiver no principal, ele vai preencher toda a tela, né? Ele vai perder o espaço aqui do título, do botão, né? Então, talvez, para a estrutura aí da tua interface, precise você ter o teu linear para o título, né? Se estiver usando linear. O teu linear para o conteúdo do corpo, né? E você ir especificando essas dimensões de ocupação de tela através dos teus layouts. Nesse caso, eu estou usando o constraint layout, por isso, esses atributos, atributo que diz a partir de onde ele vai começar, o início dele vai começar do fim de qual outro elemento que ele usa como referência. Né? Mas são todos eles descritos aqui e vale um outro momento, talvez, a gente discutir com detalhes. Temos também de formatação, né? Como por exemplo, se o texto vai estar justificado, se tem algum tipo de personalização ali no texto, qual é o conteúdo do texto, enfim, está tudo escrito aí, um pause vale essa leitura. Então aqui com o nosso scroll view, aqui em cima tá os elementos, né? Que tem um elemento do play, né? O image button com sua identificação apenas chamada play. Eu costumo utilizar img play, por algum motivo deixei aqui exemplificado, é a teu critério. Daqui a nossa estrutura. O que nós queremos é que ao esse botão ser clicado, o conteúdo visual que está aqui, que vai muito provavelmente por ser texto, vai mais do que preencher a tela e vai gerar barra de rolagem, ele seja movimentado. Onde é que esse movimento vai acontecer? No scroll view. Porque é o scroll view, vamos voltar para cá, ó. É o scroll view que está me exibindo isso aqui. Ó. Eu estou nesse momento mexendo no scroll view, no conteúdo que está dentro do scroll view. Então, nós queremos que o scroll view determine, olha, do conteúdo que eu tenho aqui para exibir, eu quero exibir a partir deste local de tela. Né? Imagina aí um eixo XY, né? Eu quero exibir a partir desse XY. Eu quero exibir a partir daqui, eu quero exibir a partir daqui. Então, essa movimentação, ela vai acontecer quanto à visão do scroll view. Então, a primeira coisa que a gente precisa, né, é adicionar no nosso image button, para o nosso play, é adicionar uma imagem, né, adicionar um evento de comportamento. Então, eu tenho já aqui esse evento de comportamento. Eu vou exibir logo o evento de comportamento, porque seria o onClick, né? Vamos ver primeiro o método que o nosso onClick vai chamar para fazer esse comportamento. Esse início da barra de rolagem, né, dessa rolagem automática, a gente está atribuindo no nosso play, na variável, né, nesse atributo play do nosso bind, é como fosse a variável desse elemento, que você poderia ter criado de outra forma. Poderia ser uma referência do find view by ID, em que você teria o scroll view, né, a variável scroll view com seu find view, né, o elemento play fazia o find view by ID. Isso depende um pouquinho do próprio, porque eu estou usando aqui no caso o fragment layout, tá? Tem uma certa dependência, então você trabalhando ali no activity simples,
é muito comum, é mais simplista você fazer esse find view by ID, setando para a variável e fazendo a utilização dessa variável da mesma forma que eu estou usando aqui. Aqui está como um atributo, mas seria a sua variável play.set image resource. Essa image view eu consigo, através dela, setar atributos do image view, que é o set image resource, e informar uma imagem que eu já coloquei lá no meu drawable, meu drawable, tá? Ou no meu mipmap, tá? Nesse caso aqui, estou usando essa imagem que eu já coloquei aqui dentro do meu projeto, dentro do meu folder de arquivo, e estou setando de que no momento em que esse método de execução, né, auto passagem do conteúdo, ele modifique para o stop, né? Porque a gente tem esse comportamento aqui. Né? Eu cliquei, ó, ficou o stop agora. Parei, né? Porque o método start scrolling está sendo executado. Aqui tem uma coisa que pode parecer estranho, né? O auto scroll. Por que pode parecer estranho? Porque a gente poderia não estar usando ele para, a nossa thread que vai estar rodando aqui, para o nosso processo que vai estar rodando aqui. Esse auto scroll, variável global, a gente está dizendo de que está nesse momento executando a rolagem automática. A gente atribui como verdadeiro. Por que está sempre sendo verdadeiro quando está abrindo aqui? Porque sempre que eu estou pedindo para executar a barra de rolagem automática, deduz-se que a barra de rolagem automática vai estar sendo executada. Então, verdadeiro. Nós temos aqui uma espécie de processo que nós estamos construindo, e esse processo ele vai estar rodando em paralelo com a nossa. Daqui a pouco eu comento sobre esse comentário. Ela vai estar rodando em paralelo com a nossa aplicação principal. Nós temos aqui a aplicação principal sendo executada. O que a gente tem, né? A gente tem interface visual sendo exibido, né? Temos botões, imagens. Temos toda uma estrutura que permite essa aplicação funcionar. Abrir um aplicativo, o que nós temos? O aplicativo rodando nos processos do teu sistema operacional, no caso aqui, o sistema operacional Android. Então, só que esse processo é o processo principal, né, da nossa aplicação. Eu cliquei, fiz outro comportamento, etc. Só que nós podemos ter outros processos que trabalham em conjunto, como, por exemplo, o processo que possibilita uma música estar executando, por exemplo. O aplicativo, eu estou fazendo outra ação, estou clicando em outra tela, está exibindo um pop-up, etc. Mas a música está rodando ali separado, né? Está meio que independente. Eles se comunicam, mas estão meio que separados ainda. Eles trocam comunicação. Então, eu crio processos para garantir que exista essa independência. Para quando eu estiver executando a música, o aplicativo não fique parado. Se eu quiser mexer em outra coisa do aplicativo, a música não pare, né? Então, a gente cria essa espécie de processo em paralelo para que a gente possa ter isso aqui, ó, sendo executado. E enquanto está sendo executado, eu possa estar usando ainda o meu aplicativo e fazendo outras coisas, né? Isso aqui, ó, é uma ação que está acontecendo no aplicativo que não está conflitante com essa barra de rolagem que está acontecendo aqui em paralelo. Tá? Então a gente criou esse efeito de comportamento paralelo aqui, tá? Com esse novo runnable aqui, né? E eu estou criando para essa variável, mas estou construindo ela. Não estou dizendo que ela está executando, ela é executável. Posso executá-la. Então estamos criando esse novo runnable aqui. E dentro desse runnable, o que é que eu quero que execute nesse runnable aqui? Eu quero que execute esse trecho de código aqui, tá? Que a gente vai discutir. Entretanto, tem um if aqui interessante. Se auto screw. Esse se auto screw, né? É o que a gente atribuiu lá em cima. Se professor sempre vai estar verdadeiro, ou seja, sempre vai executar esse if. Sim. Na primeira tentativa sempre vai executar. E na primeira tentativa vai executar esse, essa execução, né? Esse processo paralelo vai executar na primeira tentativa porque está ativo. Se em algum momento for modificado, seja pela minha aplicação, que é um processo diferente, processo principal, ele modificar o valor dessa variável, vai impactar no comportamento desse processo paralelo. Ou mesmo se esse processo paralelo, na sua execução, por alguma decisão, que é o nosso caso, modificou o valor, na próxima tentativa também vai parar. Mas aí fica aquela dúvida, como próxima tentativa? A gente tem uma repetição aí? De certa forma temos, porque dentro da execução desse run, a gente tem o acesso a um post delay, que é como se a gente estivesse chamando novamente o nosso runnable. Tá? Então, na situação em que entra nessa condição bem aqui, ó, a gente determinou o screw como falso. Mesmo que eu chame o post novamente para o nosso random, ele vai verificar que é falso e vai parar a execução. E é como se o loop acabasse. A gente poderia ter feito com um for, por exemplo, né, um while, por exemplo, poderia. É comum também essa abordagem. A gente tem uma repetição aqui e esse processo que está em paralelo está rodando infinitamente até uma condição que faça o break, por exemplo. Tá? Nesse caso, a gente utilizou com o post delay. A gente executa, faz uma modificação, então aqui num primeiro momento, né, estamos executando o screw view, acessando o screw view, que da mesma forma poderia ser uma variável
criada pelo find view by ID, da mesma forma que a gente poderia ter feito com o play. E estamos determinando, olha, ele sempre vai estar no zero, mas o eixo Y vai estar se movimentando, carregando a tela para cima. Então esse screw pixel é onde a gente vai estar dizendo, olha, mais um, né, para ele ir passando esse valor, tá? Então no primeiro momento ele vai começar, né, sempre com zero, né, e atribuindo esse valor desse screw pixel. E esse screw pixel, né, ele existe aqui como uma variável estática, né, uma variável privada aqui na nossa aplicação. Da mesma forma que tem essa variável global daqui, né, essa variável aqui, a gente está usando dessa mesma forma. Está criado lá no início da nossa aplicação e ela é uma variável inteira, tá? Você vai exibir aqui, ó, private int screw pixel, que foi criado lá no início da classe, tá? Então essa variável está começando com 2 e depois vai passando, a gente vai modificando esse valor para que esse movimento vá acontecendo. O que vai determinar a velocidade dessa exibição não vai ser esse pixel. Pode até ser, porque eu poderia, por exemplo, como é que fosse de 1 em 1 segundo, dá 2. Passou um segundo, eu aumentei para 50, o pulo já foi maior. Só que a gente vê o impacto da mudança, né? Como se fosse uma fotografia mudando. Passou mais um segundo, tum, pulou mais 50, né? Então isso acaba podendo não ser tão interessante. Agora, se a gente tem uma quantidade menor de pixel, vou movimentando de 1 em 1, mais um, mais um, mais um, mais um, mais um, nesse eixo, e, e, numa, e num sleep, né, menor, não vou colocar 1 milissegundo, mas vai de 1 em 1 vai ser 1 milissegundo. Por mais que o movimento seja praticamente o mesmo, tá? Mas eu vou ver esse movimento acontecendo dentro de um segundo. Né? Ao invés de estar parado, mudou um segundo, aí pulou lá para cima, né? A movimentação do texto. Então, aqui a gente tem esse valor inicial, que vai estar sendo modificado. Então, aí o que a gente está vendo aqui? Ó? A gente está verificando se o screw view, né, o eixo X lá do screw view, se em algum momento ele chegar a uma determinação de valor que seja maior ou igual à altura, a altura máxima que eu consigo ter, tanto do texto que eu estou exibindo, quanto do screw view, de onde ele está exibindo esse texto, tá? Se essa forma me trouxer de que o valor de onde eu quero setar já está maior do que esse cálculo, quer dizer que o quê? Eu já cheguei no fim. O tamanho do meu texto já chegou lá no final, baseado no screw view que ele está setado. Então, se a gente conseguiu chegar nessa fórmula, nesse ponto e que conseguir chegar no final, o que é que nós vamos fazer? Ou nós podemos atribuir para voltar para o zero novamente, né? Para o eixo zero, lá para o início zero em y, ou seja, voltar para o início do texto, e ele continuar executando, ou nesse caso, né, deixei comentado novamente, ó, reset to top, deixei comentado, eu posso só dizer, olha, auto screw agora é falso. Por quê? Porque agora eu cheguei no fim, atribuí auto screw para falso, tá? Estou removendo o nosso processo, estou pedindo para encerrar o nosso processo e estou pedindo para o play ficar com um ícone diferente, né? O ícone de play novamente. Por quê? Porque chegou no fim. Se ele chegou no fim, por mais que eu não tenha apertado no stop, ele virou novamente, ele parou. Ele parou automaticamente, porque ele percebeu através do if que chegamos no limite. Se chegamos no limite, eu informei que agora o nosso screw está pausado, e encerrei e informei agora que eu posso clicar no play novamente, porque agora nós paramos. Observemos também que eu tenho um código aqui, cconfig, getconfig. Isso aqui está até escuro, não está sendo usado, tá? Então eu posso até remover aqui. Tá? Então, o que acontece? Aquilo ali era outra implementação de um acesso ao banco, pegar a configuração do banco. Tá? E o que é que nós temos aqui? Nós temos um random post delay. O que é que esse random post delay faz? Fora do if, ou seja, sempre em todas as execuções. Em todas as execuções, sempre pede para executar novamente o nosso random, o nosso runable, o nosso processo que está rodando. Então, ele sempre está fazendo isso novamente. Tá? Nessa execução, ele está dando um delay aqui. Esse delay está vindo de uma configuração que eu tenho no banco de dados que me retorna um valor numérico do delay. E nós temos o nosso des, né, que é o nosso contexto, e nós temos uma variável long que vai determinar os milissegundos dessa espera para executar novamente o nosso processo. Então aqui, aí você pode colocar valores numéricos, inteiros, quaisquer, tá? E você vai calibrando essa velocidade de acordo com a tua necessidade. Aqui no meu caso vem uma configuração de banco. Por que vem de banco? Porque se eu quiser fazer a modificação dessa velocidade, né, aqui no meu setting, eu consigo mandar o valor 5 lá para o meu banco. Aí esse valor 5 que foi para o banco, está guardadinho no banco, vai ser o que a minha aplicação vai pedir ao banco, bd.getconfig.getSpeed,
vai pegar esse valor para colocar essa velocidade baseado no que eu configurei aqui, né? Aí me traz uma experiência melhor, né? Mais adaptável para o usuário. Mas resumo aqui é um valor numérico, tá? Long, que você vai calibrar a tua velocidade do teu delay. Isso aqui é a execução, né? Eu construí esse runable. Mas quando eu construo, não quer dizer necessariamente que ele vai ser executado. Porque ele está nessa variável, screw runable. Se eu quero que ela seja executada, eu preciso pedir para ela ser executada. Aqui, ó, novamente, ó, eu precisei criar uma variável lá no início do meu projeto, chamado Randall, ou com qualquer nome que você quisesse, mas de um handler, certo? E através desse handler que a gente criou lá no início do nosso projeto, nós conseguimos pedir para ele fazer esse post do projeto, do processo que a gente construiu, tá? Então, eu tanto pedi para o handler, né, em portuguesado, pedir para ele fazer o start inicial do meu processo, como eu também pedi para dentro do processo em si, ele fazer um delay e executar novamente o meu processo. E qual é o processo? O this, certo? Por mais que a gente tenha aqui o parênteses, o que a gente está vendo aqui? Ó? Runable R. This é um runable, professor? Nesse cenário é porque eu estou dentro de um runable, eu estou pedindo o contexto dele, que é um objeto runable, que é o que eu estou mandando, com o delay que eu quero que seja executado. Aqui fora, se eu colocasse um des aqui fora, né, um post delay, des e um valor numérico aqui de um delay, a gente já não teria um runable sendo enviado, porque a gente está fora do contexto do runable, tá? Então, o que é que nós temos aqui? Temos todo o método sendo executado aí, e temos, né, vamos precisar chamar esse start scrolling. Para a gente ver esse start scrolling, vamos aqui no início, né, verificar aqui. O que nós temos no botão play? Quando o botão play foi executado, aqui no caso não fiz o find view by ID, porque através do bind, do meu fragment, eu já acessei o elemento da minha tela. E adicionei aqui em btn play. Foi opcional, eu poderia ter colocado bind, play e ter acionado direto. Poderia estar certo, tá? Até evitava a existência dessa variável, tá? E realmente faria sentido. Então, esse play, né, vai ser executado para a gente clicar no elemento play. Lembrando que essa palavra play é o nome que foi dado aqui, ó, a image, né, a identificação play. E se ele já tiver, quando eu clicar em play, se o autoscrew, que é aquela variável da classe que a gente atribuiu lá quando foi iniciado o processo, não tiver executando, beleza, eu posso agora rodar o screw, beleza. Como da mesma forma, se ele não tiver, aí eu vou fazer o stop screw, que é o que está aqui. Beleza? Então, o acionamento, cliquei aqui, acionou o set on click, o evento on click, verifica se não está inicializado, no caso, no primeiro momento, na classe ela está como falso, ou seja, não está executando, vai fazer o start screw. Fez o start screw, no start screw, a gente vai informar que agora está executando, modificou o ícone, fez o movimento, né, do, do, da nossa, do nosso no pixel, né, acontecer, tá? E a gente fez com que a barra de rolagem começasse a movimentar, beleza? Ah, espero que tenha. Deixa eu ver se ficou algum ponto aqui que a gente possa adicionar. Bem, fiz um corte aqui só para me certificar, né? O vídeo tem uma quebra esse corte aí, que eu estava tentando me certificar se no vídeo tinha ficado claro de que essa chamada do scroll by se reflete ao movimento e não ao local, tá? Então, quando a gente estiver fazendo essa chamada bem aqui, o que é que nós estamos dizendo? Olha, eu quero que ele movimente no eixo X em nada. E quero que movimente no eixo X, nesse caso aqui, estamos usando o valor 2, né? Aquele movimento de 2 em 2 pixels, tá? Porque poderia passar a ideia de que a gente estaria passando os valores aí, informando em qual lugar a gente quer que a plotagem esteja. Mas não, a gente quer o quanto ele movimente. Eu quero que o scroll movimente quanto? 2 pixels em Y? Movimente 2 pixels de novo? Movimente 2 pixels de novo? E assim sucessivamente. Por quê? Porque o scroll by é diferente do scroll to. O scroll to a gente vai setar onde nós queremos que seja exibido. Eu poderia estar usando o scroll to aqui, por exemplo, só que eu teria que me cobrar de estar fazendo o incremento do scroll pixel. Tá? Nesse caso, como a gente está informando o quanto eu quero que o movimento aconteça, a gente manda só um valor do quantos pixels a gente quer que movimente a cada chamada. Então, chamei uma vez, movimentou 2, chamei movimentou 2, que é o caso deste exemplo. Então, complementado esse ponto que pode ter gerado essa dúvida, tá? Espero que essa pequena funcionalidade, esse fragmento da funcionalidade de modo leitura possa servir para você, pois o conjunto, né, desse modo leitura aqui inclui tanto a leitura, tanto o modo aqui, né, de ir reproduzindo, né, passando o texto automático, como também o de tela cheia, né, que
a gente pode ver em outra oportunidade, o de modificar o plano de fundo, enfim. Esse que a gente trabalhou aí, o de aumentar e diminuir a fonte, né? Esse que a gente viu aqui do Play é um fragmento dessa funcionalidade que pode te servir e eu espero que sirva e que funcione legal aí para sua aplicação e sinta-se à vontade aí de fazer personalizações.